assim, o que eu disse para ele e agradeci muito foi, através dos vídeos dele, os conselhos, as palestras e os lives dele, eu consegui perdoar meu pai. Perdoar seu pai. 7 anos eu tinha quando tive uma decepção muito forte com meu pai e eu consegui perdoar agora com 48 anos. Isso. A questão do perdão, né? Perdão a gente quando vem com esse... É um resgate que a gente tem, né? Quando a gente nasce numa família com problemas em tudo, é porque a gente tem que nascer nessa família, a gente tem que aprender com ela e às vezes é pagando também o que a gente poderia ter feito, entendeu? Então assim, eu comecei a abrir meus olhos mais ainda para isso. Eu já tenho um conhecimento da doutrina há mais de 20 anos, sempre fui muito admiradora do Chico Xavier. E com o Eduardo é muito claro, ele é muito claro com as coisas, né? Ele joga, quem que tiver força daqui segure, entendeu? Mas ele joga para o nosso bem. E a gente olha com a jogada dele, a gente tem um olhar de luz e faz uma reflexão sobre a nossa vida. Cara, esse homem tem razão. É isso mesmo. Então, se a gente olhar os nossos problemas como uma solução para o futuro, a gente sofre menos. Eu vi você falando já que tem mais espíritos ruins do que espíritos bons. Eu queria saber por que acontece e como é que é essa dinâmica de distribuição, da onde que vem cada tipo de espírito, o que são esses espíritos bons e ruins? Putz, pior que para explicar isso bem, eu teria que explicar também a última pergunta. Posso fazer uma mistura? Pode, vai lá. Claro. Tá. Como você acha melhor? Como que funciona a evolução, né? Não me pergunte por quê, mas Deus resolveu criar um universo gigantesco, infinito, segundo o meu mentor, e o que a gente conhece pós-Big Bang, 15 bilhões de anos de distância, bilhões de anos-luz, né? É só um minúsculo grão de areia no meio do outro universo que é muito maior. Então, tipo, o universo não acaba. E como que funciona a evolução? Nós começamos de um átomo bem básico e simples. Na verdade, começamos antes. Mas não dá para explicar isso porque a ciência de agora não tem essa tecnologia. Mas nós iniciamos de um átomo. E aí, tanto que isso quem fala não sou eu, é Allan Kardec. Se você pegar o livro dos Espíritos, está escrito lá do átomo ao anjo. A evolução é do átomo ao anjo. O anjo seria Jesus, né? E o átomo é algo muito pequeno, né? Então, assim, a gente vai passar pela fase do reino mineral. Então, nós vamos ser pedra, ou parte de uma pedra, um período, gases e tudo mais. E aí a gente vai, em um momento, ir mudando. Vai ser parte de um ferro, por exemplo. Claro que isso não na Terra, porque é um processo extremamente lento. Quando que um ferro vai se extinguir a ponto de continuar essa evolução? Só quando explodir o planeta, daqui a bilhões de anos. Então é algo muito longínquo. E aí a gente vai para o reino mineral, depois do reino vegetal, a gente começa uma outra fase, como, por exemplo, uma célula de uma planta, né? Uma célula. Então imagina, né? Começa-se lá, depois ela se transforma, por exemplo, até num ser que comanda a planta, e depois passa para outro tipo de planta, outro tipo de árvore, e aí adentra no reino animal. Então vocês pensam, por cada célula do seu corpo, que tem trilhões de células aí, elas vão ser um humano mais cedo ou mais tarde. Então, do reino animal, passa por vários animais, desde mosquito. Na verdade, assim, se você parar para refletir, é o que tem lógica, porque o resto não tem lógica nenhuma, né? Tipo, Deus chegar e falar assim, vai, Adão e Eva, pá, pega um barro e faz, não tem a mínima lógica. Não tem lógica também, o ateísmo não tem lógica porque não tem como um cara ser ateu. A verdade é essa, porque ele vai ter que acreditar em alguma coisa, alguma origem, mas isso eu vou falar depois, senão começa a bagunçar tudo. E aí, como continua essa história, e aí essa evolução, ela é muito devagar. Aí a gente vai ser animal, aí vai ser um Neandertal, vai ser um ser muito meio primitivo para nós. Aí vai se transformar num humano, depois de passar por humano. Aí quando chega no humano tem o livre-arbítrio. Aí tem aí começa a evolução pelas nossas escolhas, entendeu? Por isso que tem gente que se ferra e reencarna num planeta zoado, num país zoado, num planeta zoado, tem outros que não.
e depois você evolui. Então é um processo muito longínquo. Então, por exemplo, o planeta foi usado pelos dinossauros para a evolução deles. O planeta é muito mais dos dinossauros, o planeta Terra, né? Não aqui o planeta. Isso aqui é de vocês, claro. Tá ligado? Daqui a pouco entra um dinossauro, cara. Não, o planeta Terra foi usado. É que vocês têm que parar essa mania de abrir a planeta. Planeta, os caras pensam que é planeta, né? Claro. Até porque eles estão há mais tempo que a gente. É, exatamente. Você acabou de nascer, que a gente tá no lugar da Terra, velho, não dá. E maior também. E também não tem a Lua, né? Exato. O planeta Confundiu. O planeta Terra, ele tem muito mais tempo de dinossauros, milhares de anos, do que o humano, que tá aqui há pouco tempo, né? Já zoou tudo, mas estava aqui há pouco tempo. Então, por exemplo, os dinossauros eram seres em evolução, em algum estágio da evolução deles, os seres primitivos. Eu perguntei pro meu mentor, os dinossauros estavam aí, né, 100 milhões de anos atrás. Perguntei para ele se eles estão mais evoluídos que nós hoje em dia. Ele falou que muito menos evoluídos. Ou seja, em 100 milhões de anos não foi o suficiente deles passarem de dinossauro para humanos. Eles estão em alguma fase evolutiva em algum lugar do universo aí, do planeta, sei lá, do planeta não, mas do universo, provavelmente. Então, assim, é uma questão muito complicada. E aí, qual que era a tua pergunta mesmo? O que são os espíritos bons e ruins? Então. Por que eles existem? Então, o planeta Terra, ele está aqui agora, nesse momento, estão várias espécies evoluindo. Até tudo que está aqui, todos os átomos, todas as células e tal, inclusive os humanos. E aí, existe a diferença evolutiva no mesmo lugar. Então, Deus faz o quê? Para ajudar os inferiores a evoluir, eles colocam inferiores e superiores, tudo meio junto, e um acaba puxando o outro, eles acabam aprendendo. Então, assim, esses que são os do mal, eles são espíritos que estão mais ou menos nesse ciclo, mas que ainda não se endireitaram na vida. Então, eles são espíritos que viveram aqui. Deus não criou nenhum anjo pronto, e nem nenhum demônio pronto. Não tem sentido, né? Seria injusto, né? O cara cria um anjo, cria um demônio, e a gente se ferra para evoluir. Então, não. Então, todo mundo tem que se ferrar, entre aspas. Todo mundo tem que passar pelos mesmos processos. Todo mundo tem as mesmas chances. Então, esses espíritos, eles estão mais ou menos numa fase anterior à nossa. Então, se você for olhar a vida de outra pessoa, e eu vejo muito isso, porque eu tenho acesso às minhas encarnações, tem essa. Eu conheço mais de 40 encarnações minhas. E muitas foram horríveis, velho. Só que isso não é uma exclusividade minha. Todo mundo praticamente está assim. Então, tipo, eu tive encarnação que eu joguei umas bruxas para queimar na fogueira. Tive encarnação que eu batia nos escravos. Eu tive várias encarnações na guerra. Eu era tipo um soldado bem cruelzão e tal. Só que eu me ferrava depois. Então, o que a gente vive hoje é um reflexo das nossas escolhas. Do passado e dessa... Então, você hoje, todo mundo, né? É o reflexo... Você é herdeiro de si mesmo. Então, suas escolhas do passado determinaram o contexto da sua vida atual. E as coisas que acontecem aqui são também uma mistura dessas escolhas presentes e passadas. Então, esses caras, eles ainda estão errando. Eles depois vão ter que pagar por tudo isso que eles estão fazendo, esses do mal. Mas a Terra ainda é um planeta mais mal do que bom, entendeu? Então você encontra mais espíritos ruins, até porque os espíritos ruins não tem nada para fazer, ficam enchendo o saco por aí, né? Porque, tipo, eles não estão trabalhando, não estão fazendo nada. Eles morreram. Qual que é o ciclo normal de um cara mais ou menos? Vamos dizer, o cara lá é um alcoólatra, tal, que bate na mulher, um cara meio ruinzinho, tal, morreu. O que ele faz? Ele vai para um umbral. Seria o inferno. Dá uma fritadinha lá, sofre um tempo, tal, de repente ele, encontra a saída. Encontra a saída, ele vai para aqui, só que ele gosta de beber ainda. Então ele vai atazanar os caras que estão bebendo no bar. Ele vai lá sugar a energia deles, e ele fica por aí. Ele gosta de zombar das pessoas, ele gosta de atrapalhar os outros, ele tenta se mover no sexo, no relação sexual das pessoas, ele fica atrapalhando os outros. Esse é o nível evolutivo dele. Até que vai chegar uma hora que ele vai ficar um pouco de saco cheio, vai receber ajuda, vai ser levado para esse hospital espiritual, vai ser tratado lá, vai para uma cidade tipo o Nosso Lar, que é descrito no livro e no filme do André Luiz, e aí ele vai ter a possibilidade de reencarnar novamente. Aí, se ele já está melhor, ele pode até não decair, mas é provável, se ele ainda está nessa fase meio zoadinho assim, é provável que ele reencarne, já melhore um pouquinho de uma encarnação anterior, mas que ele não consiga ter muito sucesso na encarnação, porque ele ainda está meio rudimentar em relação aos outros. E aí ele vai lá, vai ter uma vida um pouco melhor, mas um pouco ruim ainda, vai voltar, até que vai chegar uma hora que ele vai melhorar a ponto de, por exemplo, não ter o vício no álcool.
E não ter os problemas que ele tinha antes. E aí ele não precisa, por exemplo, pumbral. Aí ele vai evoluindo, até que ele chega a ser um espírito evoluído.